meus amigos, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Meu nome é João Augusto Castro, eu sou professor, sou advogado também, leciono aqui processo civil na Rede Júris e estou aqui com vocês hoje, um dia depois da sua prova da OAB, prova que foi feita no dia 13 de abril, para fazer alguns breves comentários sobre as questões que vão da 53 até a 58 do seu exame, as questões atinentes então ao direito processual civil. Quero deixar um grande abraço para os meus alunos que me acompanham nessa correção, para os que não são alunos ainda, que tenham a oportunidade de nos conhecer aqui na Rede Júris. Deixar um grande abraço para vocês, um parabéns especial aos que passaram, para os que não passaram, força, não esmoreçam, continue estudando, não deixem de estudar, para que você atinja aí seu objetivo no 14º exame. Pessoal, acredito que na prova do 13º exame, que foi a prova de ontem, sem questões para anulação, uma prova simples, uma prova que fugiu um pouquinho só do esperado, porque não trouxe nenhuma questão de resposta do réu, que é uma questão que vem se repetindo sempre, e também trouxe uma questão sobre cautelar típica, que é uma questão que geralmente não se verifica em prova da OAB de primeira fase. Quando cobram cautelar típica, geralmente na parte de arresto e sequestro, e nessa prova aqui nós fomos surpreendidos com uma questão de atentado, mas nada também fora do comum, nada que a literalidade da lei não te auxilia a resolver, tá? Nada de ação civil pública, nada de mandado de segurança, nada de juizado especial da fazenda pública, que são 3 leis, né? A 12.153, a 12.016 e a 7.347, leis que algumas vezes a prova acaba cobrando dos alunos. Nessa prova aqui, uma prova relativa à CPC mesmo, a texto expresso em lei, mas sempre trazendo alguns textos, contemplando alguns personagens, para ver se o aluno consegue interpretar a prova. Isso tem sido uma constante nas provas da FGV. Diretamente então à questão número 53, com relação aos poderes, deveres e responsabilidades das partes, dos procuradores e dos juízes. Assinale a afirmativa correta. Eu estou na prova, doutores, na prova azul, tipo 4, mas as questões são repetidas, só muda a ordem, né? Então, com relação aos poderes, deveres e responsabilidades das partes, vamos lá. Questão bem tranquila, trabalhada em sala, muita facilidade. Letra A, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer em qualquer hipótese questões conhecíveis de ofício. Doutores, muito pelo contrário, questões cognoscíveis de ofício são questões que o juiz pode conhecer, independentemente de requerimento das partes. A questão, então, fica nessa incongruência aí. Artigo 128 responde a questão, a literalidade dele, né? Aquele artigo que diz respeito ao princípio da congruência, junto com o artigo 460, trabalhado em sala. Então, é errado, porque o juiz pode, sim, conhecer questões de ofício, mesmo que as partes não tenham suscitado tais questões. Letra B. Os motivos de impedimento e suspeição são aplicáveis aos juízes, não cabendo o mesmo contra os serventuários de justiça ou órgãos do MP, quando não for parte. Pessoal, artigo 138. Os casos de impedimento e suspeição do juiz também se aplicam aos serventuários, assim como ao órgão do Ministério Público. Artigo 138, questão também bem tranquila, um artigo de lei aplicado na sua prova. Letra C. O juiz deve declarar-se suspeito de parcialidade, mas deverá demonstrar claramente sua motivação, não se admitindo mera arguição de motivo íntimo. Pessoal, artigo 135 define as hipóteses de suspeição e o seu parágrafo único autoriza que o juiz conheça a suspeição por motivo de foro íntimo, mesmo sem motivação, mesmo sem fundamentação. Então, errado também em virtude do artigo 135, parágrafo único. Letra D. O juiz, caso as partes e seus advogados empreguem expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, poderá mandar riscá-las, podendo assim, inclusive, agir de ofício. Perfeitamente, galera. Se a expressão injuriosa é empregada de forma escrita, em virtude do artigo 15, o juiz manda riscar. Se for verbalizada, o juiz adverte sob pena de cassar a palavra. Artigo 15, previsão expressa em lei, questãozinha manha, bem tranquila, viu? Sem chance de recurso
questão toda ela trabalhada em sala. Questão número 54, vamos a ela. Mateus ajuizou a ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em face de Tiago. Ele cria um caso, mas depois você responde a questão com texto de lei. Fiquem tranquilos, doutores, essas questões da GV, que começam a te assustar, cobrando Tício e Mévio, Antônio e Maria, Maria e José, cobram um caso no caput da questão, mas são questões que você continua respondendo com texto de lei, sem muito sacrifício. Os autos foram distribuídos à 21ª Vara Civil de Salvador. No curso do processo, o juiz proferiu o seguinte despacho: designa audiência de instrução e julgamento para o dia 24/1, às 14 horas, a ser realizada na sala de audiência do Fórum Rui Barbosa. Intime-se, diligencie-se. Ponto, fecha aspas. Considerando o caso narrado e as regras sobre audiência de instrução e julgamento previstas no CPC, assinale a afirmativa correta. Vamos lá então, doutores. Letra A. A audiência designada no dia 24 de janeiro é una e contínua, todavia não sendo possível concluir num só dia a instrução, o debate e o julgamento, o juiz marcará o seu prosseguimento para o dia próximo. Redação literal do artigo 455. De fato, a audiência de instrução, ela é una, mas se o juiz não conseguir ouvir todas as testemunhas, não conseguir ouvir o perito, ou seja, pelo tamanho da audiência, pelo tamanho da instrução, ele não conseguir fechar a audiência de instrução e julgamento no mesmo dia, ele pode adiar a audiência para um dia próximo. Então, isso não tira da audiência a qualidade de ser una. Artigo 455, portanto, corretíssima questão, letra A da questão número 54, ela começa com audiência designada para o dia 24/1, porque ela repete o teor do artigo 455, a audiência é una, portanto, letra A, alternativa correta. Letra B, vamos ver o erro das outras, né? Às vezes, eu falo muito com os meus alunos, que às vezes conhecer o erro da questão é mais importante que descobrir o acerto dela. Letra B, Mateus e Tiago poderão, por comum acordo, quantas vezes entenderem oportuno e conveniente, requerer o adiamento da audiência designada, desde que seja protocolado o pedido com antecedência mínima de 45 dias da data marcada. Pessoal, pelo 4531, as partes podem conseguir o adiamento, mas apenas por uma vez. E o limite disso é até a data da audiência. Durante a audiência, o juiz vai ter um limite de conseguir, de provar o justo motivo e conseguir o adiamento dela. Então, não é 45 dias, mas a data limite é a própria audiência no início dela. E as partes podem sim, mas apenas por uma vez, não quantas vezes entenderem oportuno, conforme quer dizer a questão. Artigo 453, inciso 1. Letra C. Concluída a instrução, o magistrado dará a palavra ao advogado de Tiago e ao de Mateus, sucessivamente pelo prazo de 40 minutos para cada um, admitindo expressamente o CPC a substituição do debate oral por memoriais, a serem apresentados no prazo máximo de 10 dias. Dois erros aqui, né, doutores? Os debates orais, que vêm após o fim da instrução, eles são feitos num prazo de 20 minutos, prorrogados por mais 10 minutos, somando um máximo de 30. A questão fala em 40, portanto é errado. Segunda parte errada também, o que torna a questão muito fácil, inclusive. Os debates orais, se envolverem complexidade, se os autos envolverem um caso complexo quanto aos fatos ou quanto ao direito, podem ser substituídos pelos memoriais, mas a lei não dita um prazo, no prazo a ser designado pelo juiz. 454, parágrafo 3º. Não há um prazo previsto expressamente para os memoriais serem apresentados, mas um prazo ditado pelo próprio juiz. Tranquilo. Letra D. Na audiência de instrução designada para o dia 24, as provas a serem produzidas obedecerão a seguinte ordem: oitiva de testemunha, arrolada pelo autor e pelo réu, depoimento pessoal. Já está errado, doutores, né? Durante o nosso curso, durante a aula de audiência de instrução, eu ensino meus alunos um mnemônico, que agora antecipo para os senhores. Partes, P-A-R-Ts. A instrução na audiência é feita na ordem das partes, P de perito, A de autor, R de réu e Ts de testemunhas. É um mnemônico muito bacana para o senhor decifrar isso aí.
que deduz o artigo 452. Então, a ordem das provas na audiência é perito, oitiva do autor, oitiva do réu, depois as testemunhas. Então, a ordem indicada na letra D é uma ordem errada. Sigam a ordem do 452, a ordem das partes, P-A-R-Ts. Bacana? Tranquilo? Que estão sem dificuldade. Eu torço muito para os meus alunos terem lembrado desse mnemônicozinho, que para mim aí era salvador nessa questão. Então, letra A de amor. Número 55. A respeito do recurso de agravo, assinale a correta. Doutores, me permitam ser mais breve um pouquinho aqui, para ficar uma revisão um pouco mais curta, para a pessoa não cansar de ficar me ouvindo. Letra A. O relator recebido o agravo de instrumento do tribunal converterá o agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Pois bem, doutores, acabo justificando a questão inteira para os senhores. Essa é a certa. Por quê? O agravo hoje era interposto na modalidade retida, como regra. Como regra, o agravo é retido, com algumas ressalvas. Quando a decisão for suscetível de causar às partes lesão grave, difícil reparação, da decisão do juiz que inadmitir a apelação, da decisão do juiz quanto aos efeitos pelos quais recebe a apelação, e mais dois outros casos, previstos no 475H e no 475M, parágrafo 3º, o agravo será interposto na modalidade de instrumento, mas a regra, doutores, é que ele seja interposto como agravo retido, ficando, portanto, retido em primeiro grau, até o julgamento de uma futura apelação, quando o recorrente, na apelação, deve requerer que ele seja processado preliminarmente à apelação. Então, em virtude disso, pessoal, o acerto está na letra A. O relator recebido o recurso de agravo de instrumento, ele pode converter o agravo de instrumento em agravo retido, quando? Quando a decisão, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave, difícil reparação. Ou seja, se a decisão puder causar à parte lesão grave, admite-se agravo de instrumento. Quando não, entre outras hipóteses, converte-se o agravo de instrumento em agravo retido. Portanto, pessoal, artigo 527 do CPC, bem tranquilo, tá? Vamos lá, a questão 56. Lembrando que, mais uma vez, a FGV traz a mesma numerologia das questões, né? Da questão 53 a 58, cuidando de processo civil. A atividade recursal do STF e do STJ encontra-se tradicionalmente associada ao recurso extraordinário especial. Verdade. Contudo, tal munus também é desempenhado por meio do julgamento de recurso ordinário constitucional. Certinho, galera. Previsão do 539, né? 2 artigos do CPC, 539 e 540, ditam as regras do recurso ordinário, que não tem nada a ver com o recurso ordinário trabalhista. Nada a ver. O recurso ordinário civil é um recurso constitucional, com previsão no 102.2, 105.2, além de previsão expressa no CPC, no 539 e artigo 540, questão também, doutores, respondida com literalidade da lei. Nós falamos em sala, graças a Deus, sobre essa questão, falando então do cabimento do recurso ordinário. Os meus alunos devem lembrar disso aí, assim eu espero, né? Pessoal, letra D é a resposta correta. Serão julgadas em recurso ordinário pelo STJ as causas em que forem partes, de um lado, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Acrescentaria aí, das decisões de única instância proferidas em mandado de segurança por um TJ ou por um Tribunal Regional Federal, que tenham sido decisões denegatórias. Então, das decisões denegatórias proferidas em mandado de segurança, decididos em única instância por Tribunal Regional Federal ou por Tribunal de Justiça dos Estados e DF, também caberia o nosso querido RO constitucional, o RO do processo civil, né? Então, senhores, artigo 5392, a linha B, a previsão expressa aí da nossa questão 56, letra D, portanto, o gabarito, serão julgadas em recurso ordinário pelo STJ as causas em que forem parte, de um lado, um organismo internacional, um Estado estrangeiro, e de outro lado, um município
ou uma pessoa residente domiciliada no Brasil. Vamos ver o erro das outras. Letra A. Exigir-se-á a comprovação do requisito pré-questionamento. Pessoal, pré-questionamento é pressuposto intrínseco específico para recurso especial e recurso extraordinário. Né? Quem quiser lembrar lá, súmula 211 do STJ, súmula 356 do STF. Letra B. Apenas será acolhido o recurso ordinário que versar sobre questões exclusivamente de direito. Pessoal, não é verdade. O recurso ordinário é um recurso ordinário. Não é recurso extraordinário, onde há aquela limitação apenas às questões de direito. Nada disso. Aqui eu posso ter uma reinvestigação fática também. Por quê? Por não ser recurso especial, por ser um recurso ordinário. Tudo bem? Quem quiser lembrar, para tratar de rediscussão fática, a súmula 7 do STJ. Letra C, compete ao STF julgar o recurso ordinário, interposto contra mandado de segurança, decidido em única instância pelo TRF. Pelo TRF não, doutores. STF só julga recurso ordinário das decisões de única instância proferidas por tribunais superiores, denegatórios de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. 539. Atenção para isso então, doutores. Viu? Bem tranquilo. E letra D, portanto, está certa, o gabarito. Previsão legal do 5392, a linha B. Estamos juntos? Sigamos então para a questão número 57. Questão partida em sala, pessoal. Falamos de competência em sala, e eu faço questão de trazer essa redação do artigo 96, que dita o regramento das ações de inventário, ações relativas a disposições de última vontade, né? Vamos lá. Lindalva, mais uma vez, trazendo um casozinho concreto, mas ao final você responde com lei. Lindalva faleceu em Minas, em um acidente durante prática de montanhismo. Bom para ela, né? Isso não repercute na questão. Não tinha feito testamento, mas deixou 2 filhos maiores, que residem em 2 estados da federação. Só para te confundir. Apesar de não ter domicílio certo, aí sim é importante, deixou bens situados na Bahia e no Mato Grosso. Doutores, atenção para isso então. Nas ações relativas a inventário, disposição de última vontade, elas serão propostas por força do 96 caput, no domicílio do autor da herança. Agora, se o autor da herança não tem domicílio certo, a ação será proposta onde se encontrarem os seus bens. E se o autor da herança tem bens espalhados em mais de um lugar, será proposta no local do óbito. E é o que acontece aqui. Ela morreu praticando montanhismo em Minas. Não tinha domicílio certo. E tem bens na Bahia e no Mato Grosso, em mais de um lugar. Eu vou seguir então, pessoal, a regra do 96, parágrafo único, inciso 2. O inventário deverá ser aberto pelos herdeiros no estado de Minas Gerais, em algum foro de Minas, uma vez que Lindalva não tinha domicílio certo e seus bens estavam em lugares diferentes. Aproveito para deixar um abraço para os meus alunos de Minas, pessoal de Araxá, que mandou e-mail para mim, pessoal de Uberlândia, muito obrigado pelo carinho, tá? Questão aí que refletiu o seu estado, muito bacana, né? Então, 96, parágrafo único, inciso 2. Doutores, questão 58. Antônio ajuizou demanda indenizatória em face de Maria. Vamos para a última questão, galera. Vamos juntos. Tendo obtido tutela de urgência, determinando o embargo de obra em fase de edificação por Maria. Que ação que é essa? Não interessa para a gente não. Mas que ação que é essa? Uma ação de enunciação de obra nova. Embargo de obra. Com vistas a impossibilitar a apuração da extensão do dano material, a Maria retoma a obra sem aguardar o fim do processo, que se encontra em fase de julgamento da apelação pelo TJ. Doutores, clara hipótese do 879, inciso 2, cabimento da ação de atentado, mudança da situação de fato depois que a obra havia sido embargada. 879, inciso 2. É a previsão lá de prosseguir em obra embargada.
Ele quer a alternativa correta, então vamos lá. Antônio poderá ajuizar, letra A, cautelar típica preparatória, não é preparatória incidente, perante o TJ, erro de novo, não é perante o TJ, é perante o juiz que conheceu da causa em primeiro grau, do juízo que primeiro conheceu da matéria, artigo 880, parágrafo único. João, mas o 800 diz, o 800 é regra geral, aqui tem previsão expressa do 880, a cautelar não será proposta no tribunal, mas no juízo de primeiro grau, no juízo que a quem competiu julgar a questão de maneira originária. Letra B, o CPC não prevê medida cautelar incidental típica capaz de proteger a alteração do estado de fato. Protege, pessoal, é ação cautelar típica de atentado. É cautelar típica, João, isso aqui, doutores, não é poder geral de cautela, é uma cautelar batizada, cautelar nominada, cautelar típica. Desculpem a voz, tá? Acabei de sair de uma aula ali para gravar isso para vocês, realmente está no finalzinho. Vamos lá. Letra C, Antônio poderá ajuizar medida típica de cautela perante o órgão jurisdicional que conheceu originalmente da causa. 880, parágrafo único. Perfeitamente, então, letra C, repeteco de lei, sem muito segredo. Letra B, a procedência do pedido de concessão da cautelar incidental típica não acarretará a vedação de Maria falar nos autos. 881 caput, até a purgação do atentado, o réu não fala nos autos. Ela fica realmente impedida de falar nos autos, em virtude do artigo 881 caput do seu CPC. Então, gabarito aí, letra C, começa assim, Antônio poderá ajuizar medida cautelar típica, previsão do 880, parágrafo único. Pessoal, o que eu posso te dizer? Primeiro, desejar sorte aí, se você está com 38, 39, 37, sorte, para que você consiga aí, com as outras matérias, já que a nossa não vai possibilitar isso, com as outras matérias conseguir alguns recursos e chegar aos 40 pontos. Quem não conseguiu, doutores, eu espero muito que você não esmoreça, que você continue estudando, tá? Aqui a sequência tem que ser essa. Se você para de estudar, para renovar o estudo é muito mais difícil. Então, sugiro que você continue estudando para se submeter ao 14º exame. O pessoal que passou, meus parabéns, força para a segunda fase, não é brincadeira a segunda fase, doutores, força para ela aí, que você tem bastante tempo para se preparar, viu? Aos meus alunos do Brasil inteiro, um grande abraço, fiquem com Deus, ao pessoal do Superjúris que participou com a gente, foi uma grande honra ter vindo aqui para poder falar um pouquinho de processo com vocês. Tá, um grande beijo, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.